Bem-vindos ao Underground do Booktube. Então, meu povo, hoje vamos gravar a famosa tag dos 50%, que eu sempre gravo atrasada, mas, né, tá aí. E eu quero falar com vocês que meu link da Amazon tá aqui, e você comprando com esse link, você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Eu agora também tenho link na Shopee, então se você comprar nesse link, você também ajuda o canal, e tem link no Mercado Livre também. Então, todos os livros que eu citei no meu canal até hoje estão no link do Mercado Livre. Então, se você comprar, também ajuda. O Mercado Livre tem tido ótimas promoções ultimamente. E bastante frete grátis, então tem valido a pena. Todos os créditos de quem criou a tag, quem adaptou, vão estar aqui embaixo, tá? Primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora. E eu vou falar de um livro que eu terminei ontem. Por quê? Porque em julho eu fiquei de férias, então foi o mês que eu mais li até agora. Se eu for falar só das leituras do primeiro semestre, sem contar julho, eu não vou ter muito conteúdo para colocar aqui. Então eu vou estar contando com julho. Então essa tag não é dos 50% tão bem assim, mas vocês entenderam. E o melhor livro foi O Mestre Margarida, do Mikhail Bulgakov. Sem dúvida nenhuma, eu terminei esse livro e se tornou um dos meus livros favoritos. É simplesmente sensacional. O filho da mãe do vizinho resolveu mexer, martelar a parede na hora que eu vou gravar o vídeo. Maravilha, mas enfim. E conta aqui a história do diabo em Moscou fazendo suas peripécias. É uma crítica ao regime stalinista, o que pra mim fazia com que eu tivesse muito maior interesse e maior chance de gostar justamente de se tratar disso, mas a escrita do Mikhail Bulgakov, a ironia dele e o humor, a forma que ele faz crítica de maneira tão simbólica e fantasiosa por vezes, usando a fantasia, usando a sátira, é sensacional. Eu gravei um vídeo que eu tenho cerca de... Não, mentira. Eu tenho cerca de 24 vídeos que eu gravei enquanto eu li esse livro. Dá pra fazer um super vlog. Só que eu ainda tô criando coragem pra editar. Mas é isso, é um clássico da literatura russa, né? O Mikhail Bulgakov nasceu no que hoje é a atual Ucrânia e foi muito censurado pelo regime stalinista e fez esse livro em forma de crítica e é simplesmente sensacional. Nós também temos aqui reconstituição de Jesus e Pilatos, dos encontros de Jesus com Pilatos, só que de maneira bucagoviana, se pode-se dizer assim. Não é o Jesus bíblico, mas é uma maneira que ele usa para poder criticar também, refazendo alguns fatos bíblicos através da figura do mestre, que dá o título ao livro, que é um escritor que escreve um romance sobre Pilatos, tá? Então, assim, sensacional. Eu vou fazer um vídeo sobre, se vocês quiserem ver, óbvio. E é isso, gente. É a minha melhor leitura do ano. Leiam esse clássico russo maravilhoso. O meu próxima pergunta, a melhor continuação que você leu até agora. E a melhor continuação que eu li até agora, no meu projetinho de terminar séries, foi A Floresta Sombria, do Cixi Liu. É uma ficção científica chinesa. E eu li o primeiro ano passado, que é o Problema dos Três Corpos. E eu amei o Problema dos Três Corpos. Confesso que esse aqui, ele é muito mais lento que o Problema dos Três Corpos. Ele também tem muito mais teoria científica. É o que é chamado de hard sci-fi, justamente por ter teoria científica em demasiado. Mas, assim, maravilhoso o que ele faz aqui com essa construção dentro da teoria da Floresta Sombria. Eu acho que se você não souber o que é a teoria da Floresta Sombria, o livro se torna mais legal, porque você vai descobrir junto com a história. E aqui a gente tem a continuação dos eventos que começam lá, como a Terra começa a se preparar para a chegada dos Trissolarianos, que você vai saber também quem são os Trissolarianos lendo o primeiro livro. Se você assistiu a série da Netflix e gostou, os livros são muito melhores. Esse livro aqui é genial. E às vezes eu lia uma página desse livro 10 vezes, porque eu ficava assim, boiando, sabe? Essa é a real. Mas é sensacional também, que ele vai falar sobre interação forte. Aqui nós vemos a construção do projeto Barreiras, que é um projeto que a ONU cria para tentar barrar a chegada dos trissolarianos. E pessoas que aparentemente não dão em nada, na verdade, vão surpreender muito. Então, assim, é um livro incrível. E uma das melhores ficções científicas que eu já li é essa série. Falta um só para eu terminar, mas eu não sei quando eu vou ler, porque esses livros exigem muito da minha cabecinha. Então,
é a melhor continuação, mas eu também faço uma menção honrosa à História da Menina Perdida, da Helena Ferrante, que foi o livro que encerrou a tetralogia napolitana. Foi o meu terceiro livro preferido da série, eu ainda prefiro os dois primeiros, mas assim, continua mantendo a qualidade de escrita que a Ferrante tem. Foi uma delícia me despedir da Lila e da Lenu depois de tantos anos lendo essa série, e eu também recomendo muito. O próximo é lançamento do primeiro semestre que não leu, mas quer muito. E seria, eu coloquei dois. A Parede, da Marlene Haushofer, é uma autora austríaca. Esse livro, pelo que eu sei, é uma distopia, onde uma mulher acorda, né, e de repente tem uma parede em volta da casa dela, uma parede enorme do nada. E eu achei muito interessante a proposta, esse livro é bem cultuado por lá. E os romances campestres, da George Sand. Eu quase comprei esse livro no Prime Day, só que eu acabei cancelando o pedido, porque eu vi que eu já tava gastando muito. Mas eu quero muito ler essa autora, que é tão cultuada, assim, e eu acredito que tem tudo pra eu gostar. O livro mais aguardado do segundo semestre. E eu botei Butcher's Crossing, do John Williams, que é o mesmo autor de Stoner, que eu gosto muito desse livro. E vai sair pela Arte e Letra. Eu li Stoner na edição da Rádio Londres, e eu vou botar a edição da Rádio Londres aqui na foto, mas a Arte e Letra não divulgou ainda qual vai ser a capa nova. O livro que mais te decepcionou. E eu vou colocar, minha gente, esse livrinho aqui, que é o Tres, a Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, que é um livro muito bonito. Eu ganhei ele do meu ex-namorado. Deixa eu ver aqui. Olha só. Eu gostei dessa história. Eu, inclusive, tenho vídeos falando desse livro, só que eu nunca postei. E porque eu fiquei pensando, será que tem a ver, sabe, eu postar esse vídeo falando sobre esse livro? Será que as pessoas vão gostar de assistir? Mas é uma fantasia do Brandon Sanderson, que é esse autor de fantasia tão cultuado. Só que é um livro em volume único, que faz parte da Cosmic, que é esse grande universo que o Brandon Sanderson criou. E ele tinha uma proposta de ser uma cozy fantasy, que é um gênero que funcionou pra mim com Cafés e Lendas, do Travis Baldree. Só que eu achei esse livro tão clichê, tão sem sal, sabe? Eu senti que eu já vi essa história várias vezes. Eu não consegui gostar quanto eu esperava. Eu achei que ia ser uma leitura gostosinha. E eu me vi por hora arrastando, sabe, essa leitura. Pra mim é um livro 3 estrelas. Então, assim, não é ruim, mas eu já tenho dificuldade com o gênero fantasia. E realmente não rolou muito pra mim. Porém, eu ainda não desisti do Brandon Sanderson. Eu pretendo ler as fantasias adultas dele, porque talvez funcione pra mim. Porque uma das poucas fantasias que eu gosto é Game of Thrones. E Game of Thrones, o que eu gosto é justamente a questão mais política, mais construída nisso. Então, Mistborn e O Caminho dos Reis talvez funcione melhor pra mim. Mas esse aqui realmente me decepcionou. Não achei ruim, mas é um livro que decepcionou, então tá aqui. O pior livro. O pior livro que eu li foi Um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. Esse é um livro de literatura brasileira contemporânea. É o segundo livro que eu leio da autora. Eu já tinha lido A Amora dela, que é um livro de contos que ganhou o Jabuti. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu senti que alguns contos pareciam uma fanfic, sabe? No sentido pejorativo mesmo. Mas e outros contos que ela trabalhava o psicológico das personagens eram bem feitos. Só que nesse livro, que vai ser autobiográfico, ela vai contar da infância dela, da descoberta dela como uma pessoa lésbica, enfim, entre outras coisas. E eu achei tão raso, tipo assim, ela não aprofunda nada. A escrita não é horrível, não é o tipo pior livro que eu já li, mas assim, sabe, é aquele tipo de leitura que você fala, nossa, eu poderia ter passado sem ler e não faria diferença nenhuma. Não é um livro que me edificou, mas também não é um livro que eu achei esteticamente bom. Porque às vezes o livro não precisa te edificar, mas você vê aquela beleza, né? Na forma que ele é escrito, na forma que ele é narrado. E não senti isso aqui, então é um livro que eu realmente não gostei. Aí, o próximo livro, um livro que surpreendeu. Eu vou colocar dois. Primeiro é A Enchente, do Michael McDowell, que é uma série de terror / drama familiar,
que é publicado pela Arqueira aqui no Brasil. Eu confesso que eu só fui ler porque achei a capa bonita. Eu também gravei um vídeo sobre os 2 primeiros livros da série, que foram os que eu li até agora, mas eu não sei se vou publicar. Digam o que vocês acham. Eu acho que com o Michael McDowell eu encontrei a escrita que eu queria ter encontrado no Stephen King. Eu fiquei impressionado quanto ele escreve bem, assim, quando eu comecei a ler o livro, porque eu achei que era um livro contemporâneo, mas eu fui ver já um livro meio não, ele é consagrado no meio de terror, é um clássico de terror. E eu fiquei impressionada, sabe, assim, ele vai contar a história de uma cidadezinha chamada Perdido, onde acontece um enchente e eles vão encontrar, no meio de um enchente que supostamente não tinha sobrado nada, uma mulher estranha e ruiva num hotel. E aí você vai ver que tem alguma coisa sobrenatural envolvendo essa mulher e vai ter essa aura sobrenatural ao longo da história. Os pontos sobrenaturais não são tão fortes, tem alguns casos, mas essa mulher que vai encantando todo mundo, menos a mãe do parceiro dela. E é um dramalhão familiar, só que com terror. Só que o drama é mais com terror. E, tipo assim, não é a coisa mais incrível que eu já li. Até porque depois eu descobri que é um livro único e eles dividiram em 6 partes. Por isso que você termina o primeiro livro e você fica tipo, nossa, acaba assim o primeiro livro de uma série? Porque não é uma série, é um livro único. Mas eu pretendo continuar lendo, não sei quando. E foi uma surpresa porque o terror é um gênero que não costuma funcionar muito pra mim. Poucas coisas dão certo. E não fosse As Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, que é um livro de literatura brasileira contemporânea, só que esse funcionou pra mim, porque eu gostei muito da escrita da Mariana. É um livro sobre luto, sobre uma mulher que perde o seu marido de uma forma muito bizarra. Ele tá andando na rua pra ir ajudar ela com um quadro, e aí o vizinho dele se suicida e cai em cima dele, e aí os dois morrem. E aí, tipo assim, ela é aquele tipo de personagem que vive com aquela dor pra sempre e querendo culpar todos à sua volta, e aquela dor não é sarada. E como você vê essa pessoa se enfiando no luto e parando a vida dela muitas vezes, é aquela sensação das pessoas que têm luto, e que quem tem luto sabe como é, a gente fica tipo, como assim o mundo tá seguindo ao normal enquanto eu tô com essa dor, sabe? E na verdade ninguém nunca vai entender completamente o que só você pode sentir. Eu achei que ela fez isso muito bem. Eu quero fazer um vídeo só sobre algumas literaturas brasileiras contemporâneas que eu li nos últimos tempos. E lá eu pretendo comentar melhor esse caso aqui do livro. Os novos autores favoritos, eu acho que eu já posso considerar o Bulgakov um dos meus autores favoritos, mesmo que eu só tenha lido um livro dele, porque eu achei sensacional. E conhecendo a história do autor, o quanto ele foi censurado pelo regime, o quanto ele se impôs e escreveu outras obras fazendo crítica ao regime, eu me interessei ainda mais. Eu queria muito ler Os Dias de Turim dele. Acho que até esgotou pela carambaia já. Mas pretendo outras coisas e, sem dúvida, entrou pra minha lista de autores queridinhos. Próximo, um livro que te fez chorar. Um livro... Eu sou muito difícil de chorar com livro. Mas, assim, um livro que quase me fez chorar foi O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Cara, esse livro é muito lindo. Ele é muito emocionante. Conta a história do Andrew, que é um robô que vive com a família. E aí você vai acompanhar ele se desenvolvendo, querendo se tornar cada vez mais humano. E a empatia que ele tem pelas pessoas e a família também tem por ele. É muito lindo. Eu sei que tem um filme super antigo aí que eu assisti quando era criança, mas eu não lembro muita coisa. E eu também gravei um vídeo sobre esse livro, que eu não sei se eu vou postar também. Mas é lindo esse livro e quase me fez chorar. Porque Isaac Asimov, numa história tão curtinha, porque é uma novela, ele consegue trazer tantos questionamentos sobre até que ponto a gente pode exercer nossa humanidade, sabe? E o que é a humanidade. Eu achei lindo esse livro. Um livro que te deixou feliz. Ai. Sem dúvida nenhuma. Desde Under the Six, minha segunda releitura, então li esse livro 3 vezes ao total. E, gente, não tem jeito, esse livro é meu guilty pleasure. Ele tem tudo que eu gosto, banda de rock anos 70, documentário de banda, e uma história que não é um romance fofinho, sim um romance de pessoas reais, onde tem um sentimento, mas um sentimento que não pode acontecer. E essa história pra mim sempre é um conforto, eu volto a ela de 2 em 2 anos mais ou menos,
porque me faz muito bem. É o tipo de livro de entretenimento que funciona comigo. Eu não sei, eu queria encontrar um livro de entretenimento que me entretesse como isso aqui me entretém. Eu chamei minha prima pra ler comigo, inclusive dei de presente pra ela. Eu terminei e ela não terminou. Mas eu entendo ela não ter terminado, porque ela tava trabalhando 6x1, né? Então. Mas assim, maravilhoso. Inclusive, por que as editoras não fazem brochura assim, sabe? Essa brochura aqui é uma delícia. Eu adoro brochura desse jeito. Como eu estava na minha casa, eu não estava na casa da minha mãe, eu acabei fazendo essa segunda releitura em e-book. Eu nem usei a versão física, mas as duas primeiras vezes que eu li, eu li na versão física. O próximo, Sua Quedinha por Personagem Fictício mais recente. A única queda que eu tô tendo ultimamente é a queda de pressão. Seu personagem favorito mais recente é... Também vou ter que citar esse livro, que é o Behemoth, do Mestre Margarida. Se eu não me engano, se fala assim. É um nome meio difícil de falar. Mas ele é o gato que aparece aqui. Ele é um dos demônios que trabalha pro diabo, faz parte do séquito do diabo aqui na história. E ele tem essa forma de gato e ele é muito engraçado. Ele é muito petulante. Ele enche o saco das pessoas, faz coisas mais absurdas e é sarcástico. Nossa, ele é um personagem muito legal. E o próximo é a Margarida, que também tá nesse livro aqui. Que ela é apaixonada pelo mestre, que dá o nome à história. E ela é uma mulher casada, que vive um caso com o mestre. Só que ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito inteligente, muito consciente das suas questões. E acontece uma situação aqui no livro, que eu não vou falar porque eu acho que seria spoiler, que ela tem uma misericórdia que não se esperava dela. E eu achei isso muito interessante, então eu também acho uma personagem muito legal. Ela me lembrava muito a Ana do Furacão, feita pela Ana Paula Arósio. Eu fiquei com essa personagem na minha cabeça, com essa imagem da Ana Paula Arósio. A melhor adaptação que eu vi. Então, a melhor adaptação que eu vi de um livro esse ano foi uma adaptação que eu já vi várias vezes, que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu gosto muito do livro, é um dos meus livros favoritos, mas o filme eu também já assisti várias vezes e revi esse ano e continuo amando. E eu nunca vou deixar de rir quando a Macabeia tá com o Olímpico e não tem o que falar e pergunta: você gosta de prego e parafuso? E eu começo a rir, porque esse tipo de humor me faz rir. Eu acho a Clarice muito engraçada. Quais livros você quer ler até o final do ano? E eu coloquei só um. Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Eu vou começar hoje mesmo. Ganhei esse livro de presente da Mônica. Obrigada, Mônica. E assim, eu tô numa vibe de russos, então vamos continuar nessa vibe. E vou colocar só umzinho pequenininho mesmo, pra não ficar com muitas expectativas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ser que tenha vídeos únicos sobre alguns desses livros que eu falei aqui. Tô criando coragem pra editar o vídeo de Mestre Margarida. Mas é isso, gente.